Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nelson Rapuc. Estou aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. Você ainda que não se inscreveu, se inscreva e compartilhe também, por gentileza, para que esse conhecimento também chegue a outras pessoas. Pessoal, desta feita, eu quero falar a vocês sobre os filhos de Deus em Gênesis. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 2. Quem são os filhos de Deus de Gênesis, capítulo 6, versículo 2? Bom, dentre o cenário de teólogos nacionais e internacionais, nós temos aí várias interpretações. Primeiro, alguns acreditam que os filhos de Deus são extraterrestres. São seres extraterrestres de outro mundo. Em segundo lugar, existem aqueles que acreditam que os filhos de Deus são os nobres, né? São os governantes, são os poderosos na terra que casaram com as plebeias, né? Gerando assim filhos cangaceiros, etc. Em terceiro lugar, existem aqueles, inclusive, existe até uma especulação rabínica que acreditam que os anjos, ou melhor, que os filhos de Deus são os anjos caídos, que tiveram conjunções carnais com as mulheres, das quais deram origem a uma raça híbrida, né? Aos gigantes, aos chamados nefilins. Tá? Em quarto lugar, existem aqueles que acreditam, da qual eu me incluo, tá? Que acreditam que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, os da linhagem de Sete, e que eram homens piedosos, escolhidos, né, para o sacerdócio através de Enos. Tá? Enos forma uma tribo de adoradores a Deus, a Elohim. Obviamente, esses são os filhos de Deus, descrito em Gênesis capítulo 6, versículo 2. Então, os filhos de Deus são os descendentes de Sete, tá certo? Da linhagem de Sete. Pois bem, por que eu acredito que os filhos de Deus são os da linhagem de Sete, são os descendentes de Sete? Bom, eu vou procurar ser o mais sucinto possível, para que o vídeo não fique muito longo, tá bom? Porque existem N motivos do porquê que eu acho que os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Mas eu quero citá-los apenas 5 motivos. O primeiro motivo, a primeira razão do porquê que eu acho que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, porque o texto literal, quando eu digo texto literal, eu me refiro ao hebraico. Tá? O hebraico, ele não diz que os filhos de Deus são os anjos caídos. Tá? Ele não diz, tá certo? Em segundo lugar, os versículos 4, 5 e 6, ele não trata de anjos caídos, e sim de seres humanos. Tá? O contexto, tá, trata de seres humanos e não de anjos caídos. Tá certo? Em terceiro lugar, o dilúvio, ele é contra o juízo de Deus. O dilúvio, ele é contra os seres humanos e não anjos caídos. Então observe que eu estou ao mesmo tempo justificando o porquê que eu acho que são os descendentes de Sete e porquê que eu acho que não são os anjos caídos, que aliás são as duas interpretações mais tradicionais que existem, haja vista que essa dos anjos é a mais antiga, e essa da descendente de que os filhos de Deus são os descendentes de Sete são ou é de fato a mais recente. Pois bem, o quarto motivo por que eu acho que os filhos de Deus são os descendentes de Sete é porque Jesus disse que lá em Mateus 22, 29, versículo 30,
capítulo 22, versículo 29 e 30, Jesus disse que os anjos não se casam. Tá? Então, se os anjos não se casam, eles não se reproduzem. Logo, os anjos são assexuados. Tá certo? Em quinto lugar, o termo filhos de Deus na Bíblia, ele não é aplicado a anjos caídos. Eu não vejo na Bíblia algum escritor ou mesmo o próprio Deus aplicando esse termo a anjos caídos, a anjos rebeldes. Creio eu que toda vez que a Bíblia usa esse termo, ele usa esse termo com aplicação aos anjos bons, aplicando aos anjos bons e também a homens de Deus, a homens tementes a Deus. Tá certo? A homens tementes a Elohim. Ok? Então, os filhos de Deus em Gênesis são os descendentes de Sete, os da linhagem de Sete. Que Deus abençoe você. Espero ter ajudado. Glória a Deus.